João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele cumpriu a sua missão em corpo. Aquilo que Ele veio fazer aqui, Ele começou e terminou. Quando Ele disse, está consumado, Ele estava dizendo, missão cumprida. E o Senhor Jesus, Ele obteve sucesso em tudo. Tudo que o Senhor Jesus fez, Ele teve sucesso. E o mais importante, que Pilatos em ninguém encontrou nenhum crime, nenhum pecado, nenhuma falha. Uma vida irretocável, atingindo todos os objetivos. Alguns até dizem, mas pastor, como teve sucesso se ele morreu na cruz? Mas o ponto alto da obra do Senhor Jesus foi a morte na cruz. Na morte da cruz, o Senhor Jesus teve algo espetacular. Ele fez algo espetacular que até então ninguém tinha feito sobre a face da terra. Ele entregou a sua vida, né? A sua vida. Ele semeou o seu sangue e a sua vida. E ele colheu. Sabe o que ele colheu? Bilhões de pessoas. E ainda está colhendo. Cada um que entrega a vida para o Senhor é uma colheita do Senhor. Satanás, que pensou que tinha derrotado o Senhor na cruz, depois que ele viu as pessoas entregando a vida para Jesus, se afastando e saindo das mãos dele, ele começou a ficar louco. Perdi. Então, uma vida semeada, e semeada por Deus, pelo Pai, colheu bilhões de vidas. Bilhões de pessoas hoje são salvas, com as dívidas pagas, né? Porque o Senhor Jesus pagou com o seu sangue, com a sua vida, as nossas dívidas, né? E isso foi o ponto máximo da obra do Senhor. Ele obteve sucesso em tudo. O Senhor Jesus, ele curava. O Senhor Jesus libertava, limpava leprosos, ressuscitava mortos, expulsava demônios. Só fazia o bem, tudo da maneira certa e com sucesso. O Senhor Jesus, ele foi exemplo de tudo. Ele é o nosso padrão, é o nosso referencial de excelência, né? E qual era o grande segredo do Senhor Jesus? Qual era o grande trunfo do Senhor Jesus para fazer tudo aquilo que ele fez com sucesso absoluto e se manter reto, íntegro, dentro da lei dos homens e dentro da palavra do Pai, sem ter pecado, sem ter falha, sem ter erro, né? Qual era o grande segredo do Senhor Jesus? Se nós soubermos o grande segredo do Senhor Jesus, meu irmão, nós vamos ter sucesso em tudo também. Aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, nós vamos prosperar, nós vamos conquistar. Então vamos estudar aqui a vida do Senhor, fazer aqui uma sinopse bem enxuta da vida do Senhor e descobrir o grande segredo do Senhor Jesus. Lucas, capítulo 1, versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo. Aqui o anjo está falando com a Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, Maria, com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui começa. O Senhor Jesus, ele nasceu em corpo, pela ação do Espírito Santo de Deus. O melhor plano de Deus era isso. O melhor plano contemplava o nascimento do Senhor pela porta. E qual é a porta desse mundo? O ventre materno. Qualquer coisa que não tiver corpo nesse mundo está fora do lugar. Qualquer espírito que tiver por aqui sem corpo é um espírito intruso, é um espírito maligno. Porque para estar aqui tem que ter corpo. Até o Filho de Deus tinha que ter corpo. E o Senhor escolheu uma bem-aventurada, uma abençoada, que era Maria, e o Espírito Santo de Deus colocou a semente na Maria. Então, pela ação do Espírito Santo e com o auxílio do ventre materno, iniciou-se a caminhada do Senhor. Então nós vemos aqui que no nascimento do Senhor havia a participação fundamental do Espírito Santo de Deus.
Lucas, capítulo 2, versículo 40. Lucas 2,40 diz: e o menino, Jesus, crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Nós pregamos essa semana a respeito desse versículo. O menino Jesus, ele crescia e a graça de Deus estava sobre ele. Irmãos, o Senhor Jesus, ele não nasceu pronto, ele não nasceu preparado, ele foi crescendo em corpo como qualquer um, e foi crescendo em espírito e sabedoria. E a pergunta que fica aqui, e nós? Nós estamos crescendo em espírito? Nós estamos crescendo em sabedoria, irmãos? Nós precisamos avaliar isso, irmãos, porque é fundamental você ver, analisar o caminho que você está trilhando, irmãos. De um ano para cá, cresceu a sua fé? De um ano para cá, cresceu a sua paz? Cresceu a sua alegria? Cresceu a sua paciência? Cresceu a sua humildade de um ano para cá? Se não cresceu, tem alguma coisa errada. O pastor até diminuiu, então, infelizmente, você não está andando com Jesus. Você não está andando de acordo com a palavra. Porque todos aqueles que andam de acordo com a palavra, eles crescem. Porque o Senhor começou uma boa obra nas nossas vidas. E o Senhor vai aperfeiçoando essa obra a cada dia mais. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine a sua vida. Se você não está crescendo em paz, em alegria, você não está crescendo aí em fé, não está crescendo em mansidão, brandura, gentileza, em domínio próprio. Pastor, eu não consigo dominar os meus nervos. Pastor, eu não consigo dominar a minha fala. Eu não consigo dominar o meu apetite. Eu não consigo dominar nada na minha vida. Então, tem alguma coisa errada aí. Precisa crescer em domínio próprio também. Precisa crescer também em humildade, em fidelidade. O importante, irmãos, analise a sua vida, vê se você está crescendo, porque o Senhor Jesus, ele crescia em espírito e crescia em sabedoria. Irmãos, e o Espírito Santo de Deus estava com o Senhor Jesus, participando desse crescimento. Para crescer em espírito, tem que se alimentar o espírito. E qual é o alimento para o espírito? Qual é o alimento para o espírito rico em tudo quanto é tipo de vitamina? É a palavra de Deus. E a palavra de Deus vem através da revelação do Espírito Santo de Deus. Então, para que o seu espírito se fortaleça, cresça, você tem que se alimentar com a palavra, tem que ouvir a palavra. Isso que você está fazendo hoje, você tem que fazer ao longo da sua vida. Porque o alimento do corpo ninguém esquece, mas o alimento do espírito também não pode esquecer. Porque fica frágil espiritualmente, e aí o inimigo vem e bate, a pessoa só apanha. Mas a pessoa fortalecida em espírito, ela não se abala com os ataques do inimigo. E o Senhor Jesus crescia, e o Espírito Santo de Deus era com ele nesse crescimento. Lucas 3, 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus. Irmãos, o Senhor Jesus, ele foi batizado aos 30 anos de idade, ponto. Conscientemente, e todos têm que ser batizados conscientemente. Não com 30 anos, mas quando tiver a consciência. O Senhor Jesus foi batizado aos 30 anos de idade. Sendo batizado também Jesus, orando ele, e o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se a voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em quem tenho me comprazido. Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer. Ô irmão, Deus tem que falar a mesma coisa a respeito de você. Esse é meu filho amado, que só me dá alegria, em quem eu tenho prazer. Ele falou isso a respeito do Senhor Jesus. Aqui, o batismo nas águas. Quem estava lá no batismo do Senhor Jesus, em forma de pomba? Quem? O Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é fundamental. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, busque esse batismo. E a evidência que você é batizado com o Espírito Santo
é falar, orar em línguas estranhas, línguas que você nem mesmo entende. Ô pastor, então para que serve essa língua se ninguém entende? A palavra de Deus diz que aquele que ora em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Quando você está meio abatido, você ora em línguas estranhas, você se fortalece. É um outro alimento para o espírito. E uma evidência, a única evidência visível que a pessoa é batizada com o Espírito Santo é quando ela ora em línguas estranhas. Então tem que ser uma busca incessante, o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus, você foi batizado, e se ainda não foi batizado, busque esse batismo. Mas um batismo das águas, em forma de pomba, estava lá o Espírito Santo de Deus. Lucas capítulo 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Irmãos, quem é que levou o Senhor Jesus ao deserto? O Espírito Santo. O Senhor foi levado, e não só levado, ele foi levado e acompanhado pelo Espírito Santo ao deserto. E ele foi no deserto, não foi lá para conhecer, não. Ele foi para ser tentado, para ser provado pelo diabo. E era um treinamento do Senhor. Entenda, irmãos, é no deserto que o inimigo te tenta. É no deserto, na hora que as coisas não estão indo muito bem. Finanças não estão bem, família não está bem, saúde não está, essas coisas, né? É nesse deserto que o inimigo vem e te tenta. Sabe por quê? Porque ele quer ver você fazendo uma grande besteira. Ele quer ver você desesperado. E quem fica desesperado não faz nada certo. É isso que ele quer. Ele te tenta no deserto. Ele te tenta naqueles períodos da sua vida que parece que as coisas não estão se encaixando. É assim que ele age. E o Senhor Jesus, ele foi levado e foi acompanhado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, provado pelo inimigo. Irmãos, sem a presença do Espírito Santo, não se resiste à tentação do inimigo, não se resiste. Sem a presença do Espírito Santo, caímos nas armadilhas do inimigo, nos enganos do diabo. Sem o Espírito Santo, o diabo tenta qualquer um e derruba. Mas quem tem o Espírito Santo ajuda a pessoa a resistir à tentação. E o Espírito Santo nos ensina tudo, até a resistir às tentações do inimigo. Ele age, o Espírito Santo, nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça. Aquela vozinha que todo mundo fala, pesou a consciência, alguma coisa me diz, é o Espírito Santo de Deus convencendo que não devia fazer, que devia resistir. O Espírito Santo de Deus, ele nos revela que atrás daquela facilidade tem um grande prejuízo. Ele nos revela que atrás daquele dinheiro fácil, daquele prazer momentâneo, daquela mentira, daquele engano, tudo aquilo pode acabar com o seu nome, pode acabar com a sua reputação, pode acabar com a sua vida. O Espírito Santo revela, não faça isso. Porque o diabo sempre vem com um prato saboroso. O dinheiro fácil, uma tentação do sexo oposto, uma outra coisa. Aquele que cai paga um preço elevadíssimo. E o Espírito Santo de Deus revela, existe a tentação, porque senão o prejuízo é enorme. E quantos que caem em tentação? Porque falta comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus ajudou o Senhor Jesus a resistir à tentação do inimigo. O Senhor Jesus venceu o inimigo no deserto, de que maneira? Usando a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. E quem revelou a palavra? O Santo Espírito de Deus. Lucas 4:13. E acabando o diabo toda a tentação, sendo derrotado pelo Senhor, ausentou-se dele por algum tempo. Fala para o seu irmão do lado, algum tempo. O versículo 14 diz, então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em redor.
Então nós vimos aqui que depois da tentação, o Espírito Santo estava ainda com o Senhor, continuava dirigindo as ações do Senhor. Irmãos, o Senhor Jesus não desgrudava do Espírito Santo. E o diabo ausentou-se depois de ter tentado o Senhor, tentou em corpo, mande que essas pedras se transformem em pães, tentou na alma, né? Se atire daqui e dará ordens ao Senhor que te segure, e tentou em espírito, tudo isso te darei se prostrado e me adorar. O diabo promete tudo para muita gente, e tem muita gente que cai na conversa do diabo. Ele só promete, mas aí depois que a pessoa faz a vontade dele, ele não dá nada, porque ele não tem o tudo que ele prometeu. É aquele que cresce como uma fogueira de jornal, cresce usando de malícia, de malandragem, de corrupção, e depois rui tudo, acaba tudo. Porque o diabo, ele faz isso, né? Ele o galho que ele está sentado, ele corta, né? Então, ele tem um instinto do escorpião. A pessoa que ele usa, ele acaba com ele. Pode ver, irmãos, as pessoas que são usadas pelo inimigo aí, fazendo um monte de coisas por aí, trabalhos, mandingas e outras coisas por aí afora, tem fins trágicos. Por quê? Porque o inimigo é o pior dos patrões. A pessoa que ele usa, ele suga, e depois acaba com ela. E tenta. E ele ausentou-se por algum tempo, porque o inimigo, ele age dessa maneira, irmãos. Se você resiste à tentação, ele sai, mas depois ele volta a atacar. Ele sempre volta a atacar. Pastor, ele não tem sossego. Quando é que eu vou ter sossego, pastor? Só lá, no terceiro céu. Se for pedir oração, né? Como eu vi uma vez, pastor, pediram para um pastor, faça uma oração aí para o diabo não me tentar mais, para não ter mais lutas. Aí o pastor pôs a mão na cabeça, falou: pai, recolhe o espírito desse seu filho agora. Ele falou: não, pastor. Só tem um jeito, irmãos. Quando você estiver no terceiro céu, lá com o Senhor, lá a capetada não entra. Lá não tem mal, só o bem. Mas enquanto estiver por aqui, é períodos, né, de calmaria com períodos de tormentas. É cíclico. Ô pastor, e qual é o remédio? Então o remédio é crescer, ficar maior que a luta. Nós já pregamos isso, crescimento espiritual. A mesma luta, o ano passado, se ela vem da mesma intensidade esse ano, se você cresceu, ela te abala menos. Não, já venci o ano passado, agora não estou nem ligando. O objetivo é crescer em espírito, se fortalecer em fé, confiar no Senhor, que o Senhor traz o crescimento e traz a vitória. E aqui, o inimigo voltou a atacar. Então esteja sempre com a direção do Espírito Santo de Deus, para poder resistir a todas as investidas do inimigo. Porque sem a direção do Espírito Santo, ninguém cresce. Sem a direção do Espírito Santo, ninguém prospera por longo tempo. Pode ter até uma prosperidade virtual, mas depois, como diz a Bíblia, há caminhos que ao homem parece ser direito, mas no final, olha para o final. O final do cristão, daquele cristão fiel, é vitória. Mas aquele que não é fiel a Deus, não se sabe. Se converter, se entregar ao Senhor, é vitória também. Porque o único que garante a vitória é Deus. A palavra diz que nós em Jesus Cristo somos mais que vencedores. E o maior milagre que Deus faz nas nossas vidas é a nossa mudança, a nossa transformação. Então entenda, irmãos, que sem a direção do Espírito Santo, ninguém cresce e prospera por longo tempo. Sem a direção do Espírito Santo, as pessoas são enganadas, elas são roubadas pelo inimigo. Irmãos, tem duas alternativas: ou se é dirigido pelo Espírito Santo, ou se é enganado pelo diabo. Então, quase que não tem alternativa, né? Tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Tudo que você fez ao longo da sua vida que não deu certo, foi porque faltou a direção do Espírito Santo. Faltou consultar o Espírito Santo, faltou ter a direção do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo dirige, tem sucesso. O Senhor Jesus teve sucesso em tudo. O Espírito Santo estava sempre com o Senhor Jesus. Sempre.
E o Senhor Jesus sempre com o Espírito Santo, consultando em todos os momentos. Só houve um momento que o Espírito Santo se apartou do Senhor Jesus. Marcos 15, 34. E a hora nona. Qual é a hora nona aqui, irmãos? 15 horas, 3 da tarde. Lembre-se que o horário dos judeus é diferente. Hora nona, 6 mais 9, 15 horas. A hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? É aqui, irmãos, esse foi o único momento de separação, quando o Senhor Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. E aí o Espírito Santo se afastou dele. Irmãos, porque pecados e iniquidades fazem divisão entre o homem e Deus. E aí, quando ele pegou os pecados que não eram deles, os nossos, ele estava pagando a nossa dívida. O Espírito Santo se afastou dele. E aí ele clamou abalado: Pai, por que me desamparaste? Exceto, irmãos, nessa hora, o Espírito Santo sempre estava com o Senhor Jesus. Irmãos, é fundamental fazer como o Senhor, andar sempre com o Espírito Santo. Lucas 4,18. Olha o Senhor Jesus dizendo aqui na sua primeira pregação lá em Nazaré: E o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, é sobre mim. Irmãos, como é bom falar isso. Repita comigo: o Espírito Santo de Deus é sobre mim. E aqui o Senhor prossegue: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Pobre é aquele que não tem evangelho. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, aqueles que são humildes, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, quem era sobre o Senhor? O Espírito Santo. Quem era o mestre do Senhor? Quem ungiu o Senhor Jesus? Quem enviou o Senhor Jesus a fazer tudo isso? Enviou o Senhor com objetivos específicos, determinados. Quem? O Espírito Santo. O título dessa mensagem é O Mestre do Mestre. O Mestre do Senhor Jesus. Quem dirigia o Senhor Jesus? O Espírito Santo de Deus. E este era o grande segredo do Senhor Jesus. O grande trunfo, o grande potencial do Senhor Jesus. Ele era ungido e dirigido pelo Espírito Santo de Deus, e com objetivos claros, definidos. Então, se você quer ter sucesso em todas as áreas da sua vida, só tem um jeito. Eu não sei quantos livros de sucesso você já leu por aí afora, quantas coisas que você ouviu, quantas estratégias. Eu vou te dar a estratégia do Senhor Jesus, do nosso Deus. Andar em comunhão, ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Se você quer ter sucesso em todas as áreas da sua vida, na família, na área espiritual, sentimental, financeira, só tem um jeito: ser ungido e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, o Senhor Jesus venceu, o Senhor Jesus conquistou, atingiu seu objetivo, está consumado, missão cumprida, porque o Senhor Jesus, ele era dependente do Espírito Santo de Deus. Então não faça mais nada sem o Espírito Santo de Deus. Como o Senhor Jesus era, seja você também dependente do Espírito Santo de Deus. Fala isso para o seu irmão do lado, é para memorizar.
seja dependente do Espírito Santo de Deus. E a dependência do Espírito Santo de Deus, irmãos, tem aqui uma grande revelação do Senhor. João 14, 26. Aqui o Senhor Jesus estava preparando o espírito dos seus discípulos para a subida dele e para a vinda do outro Consolador. E aqui em João 14, 26, o Senhor Jesus diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Como eu gosto quando aparece a palavra todas e tudo. Então, o Espírito Santo de Deus nos ensinará todas as coisas, está dizendo o Senhor. E ainda vai nos lembrar de tudo aquilo que o Senhor ensinou. Então entendam, o Senhor revela aqui que aquele que é dependente do Espírito Santo, ele vai ter uma vida abundante, abençoada, próspera, porque o Espírito Santo sabe de todas as coisas. O Senhor revela que a fonte do conhecimento espiritual dele, a fonte do ensinamento que verdadeiramente agrega, a fonte das estratégias, a fonte é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus sabe tudo, ele sabe sobre você, aquilo que você não sabe sobre você, e nem familiar nenhum sabe sobre você, ele sabe tudo. E o Senhor diz que além de nos ensinar tudo, e tudo é tudo, ainda nos lembrará dos ensinamentos que o Senhor Jesus nos deu. Ou seja, nos lembra de tudo aquilo que está escrito nos 4 evangelhos. O Senhor Jesus, ele nos deixou o seu nome. O Senhor Jesus nos deixou a sua paz, o seu sangue, etc. Mas ensinamento agora é com o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus tem nos ensinado através da palavra. Afinal, os 4 evangelhos, afinal, as escrituras sagradas, quem escreveu? Foi o Espírito Santo de Deus. Usou homens, mas a revelação é do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus é a fonte inesgotável de sabedoria e de conhecimento. Se você quer saber se vai para a direita ou para a esquerda, pergunte ao Espírito Santo. Se assina ou não assina, pergunta ao Espírito Santo de Deus. Se faz isso ou se faz aquilo, pergunta ao Espírito Santo de Deus. Ô pastor, mas eu não consigo ouvir. Vou te dar uma dica. Rua do Oratório 1684. O Espírito Santo de Deus tem falado de quarta, de sexta e de domingo. Tem falado. E quando você tiver mais comunhão, mais afinidade, né? Quando você tem mais afinidade com uma pessoa, mais convivência com uma pessoa, porque o Espírito Santo é uma pessoa, mais você ouve essa pessoa. Tem pessoas que têm tanta afinidade com outra que só de olhar já sabe que a outra está pensando que não gostou, se gostou ou não. Então, quando tiver comunhão com o Espírito Santo de Deus, você já vai sentir que não deve ir por ali, que deve ir por aqui. Então entenda, irmãos, é necessário buscar. Deus não ia deixar a gente, irmãos, desamparado, perdido aqui. Deus não ia falar, nós somos filhos de Deus. Ele mandou o seu único filho para nos salvar. E depois ele ia dizer, se vira aí, pessoal. Não, irmãos. Além de deixar escrito, o Espírito Santo escreveu, ainda deixou o Espírito Santo conosco. Conosco. O Senhor Jesus, disse, o outro Consolador virá. E ele vai ensinar tudo para você, está vendo? Então, se quer saber, é só perguntar ao Santo Espírito de Deus. Mas tem algumas pessoas que passam a vida, por exemplo, como eu, 40 anos a vida sem conhecer o Espírito Santo, né? Achando que sabia alguma coisa, sem o Espírito Santo, sem consultar, sem perguntar, sem ouvir do Espírito Santo, não se sabe nada. Não se sabe, na realidade, nem orar direito. Quer ver? O Romanos 8, 26.
E da mesma maneira, também o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas, está vendo? Está fraco? Busca o auxílio do Espírito Santo de Deus. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Pastor, o que é gemido inexprimível? Irmão, eu não sei, e nem sei fazer, mas o Espírito Santo, Deus sabe. É a tradução da sua oração, é a correção da sua oração. Ela é feita pelo Espírito Santo de Deus. Ele traduz as nossas orações com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos nem pedir direito, nem como convém pedir. Tem pessoas que precisam de uma transformação na vida e pedem bala. Tem pessoas que precisam mudar toda a sua concepção de vida, né? Mudar o seu caráter, mudar um monte de coisa, e fica pedindo carro, não sabe nem pedir. Então, o Espírito Santo de Deus, ele traduz as nossas orações a Deus. Além de ser o consolador nos momentos de tristeza, é o Espírito Santo que nos consola. Aqueles momentos ali de perda, de fraqueza, às vezes você perdendo alguém, é o Espírito Santo de Deus que nos consola. Além de nos consolar, ele ainda é o nosso intercessor. Ele traduz as orações. Sem o Espírito Santo, quem é que vai traduzir as nossas orações? Mas tem mais. João 14:16. O mestre do Senhor Jesus. João 14:16 diz, o Senhor Jesus de novo, e eu rogarei ao Pai. O Senhor Jesus ainda estava em corpo aqui, ainda não tinha sido crucificado. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Fala para o seu irmão do lado, para sempre. O Espírito de verdade, só tem o Espírito de verdade, o Espírito Santo. Pastor, e uns outros espíritos aí que eu ando ouvindo por aí, pastor? Se tem o Espírito da verdade, os outros são espíritos enganosos. Que o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Quanto tempo sem conhecer, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. É o Senhor Jesus falando. Uma das maiores promessas já cumpridas da Bíblia. O Espírito Santo hoje, ele está em nós, habita conosco. E a palavra diz que ele estará conosco para sempre, nunca nos deixará. Nós não vamos dizer, irmãos, porque nos desamparaste, porque a promessa do Senhor é que estará conosco para sempre. Então a fonte de conhecimento está conosco. E eu pergunto, nós temos consultado? Temos consultado o Espírito Santo, irmãos? Tem conversado com o Espírito Santo? Então, se você quer ter paz, alegria, amor, paciência, autocontrole, humildade, fé, fidelidade, brandura, prosperidade, humildade e por aí afora. Se você quer ser próspero, tomar posse de todas as bênçãos que o Senhor preparou, que é direito seu, você só conseguirá tudo isso se estiver como o Senhor Jesus estava, em comunhão, andando, perguntando, obedecendo, sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus nos ensina nessa noite, para que nós não esqueçamos mais, para depois não vir chorar aí o leite derramado, né? Para que a gente não chore mais, que sem o Espírito Santo não dá. Sem o Espírito Santo não dá. Não temos chance. Aliás, nós já tentamos e não conseguimos. Sem o Pastor, mas eu conheci um que ele nunca teve comunhão com Deus e até ele era meio ateu, pastor, mas ele teve uma vida tranquila, sossegada, tinha carro, tinha casa. O acerto de contas não é aqui. Eu pergunto aonde está ele agora. Se ele não cria em Deus,
não tinham comunhão com o Espírito Santo. Ô irmãos, está na mão do inimigo. Está na mão do inimigo. Quantas pessoas desprezam o Espírito Santo e perecem na mão do inimigo? Porque o processo não termina aqui, irmãos. O acerto de contas é lá. O grande tribunal do Senhor, o dia que o Senhor vai apertar a tecla lá e vai aparecer toda a sua ficha, é lá, irmãos. E aí, irmãos, aqui é, no máximo, estourando, se cuidando bem, no máximo vai chegar uns 90 ou 100, irmãos. E a eternidade toda, né? Aonde você quer passar? Quem anda com o Espírito Santo, quem confessa Jesus Cristo, vai estar com Deus. Mas aquele que não anda, aquele que não crê no Senhor, aquele que despreza o Espírito Santo de Deus, não vai estar com Deus. Tudo que ele sofreu aqui é avant-première do que ele vai... Avant-première é um bom termo, né? É do que ele vai passar lá, a toda a eternidade, irmãos. Entendo, irmãos, há caminhos que ao homem... Quantas vezes nós já pregamos a respeito do Salmo 73, que o Asaf falou, meus pés quase que se desviaram quando eu vi a prosperidade do ímpio. Prosperidade passageira. Quem não tem o Espírito Santo de Deus, não vai longe. Não vai longe. Você quer ver, irmão? Atos capítulo 19, versículo 1. Infelizmente, para muitas pessoas, o Espírito Santo é um ilustre desconhecido. Precisa conhecê-lo. Ele era o grande segredo do Senhor Jesus e de todos os grandes homens de Deus. Atos 19, 1 diz, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja um Espírito Santo. Nós não sabemos que tem um Espírito Santo. Os discípulos de Éfeso e muitos no Brasil não conhecem e não sabem quem é o Espírito Santo. Alguns creem, até seguem espíritos enganadores, que só destroem a vida, mas não consultam, não creem, não ouvem, não buscam o Espírito Santo de Deus, o Espírito verdadeiro, o Espírito da verdade, como o Senhor Jesus falou. Entendam, o Senhor Jesus, ele deu o exemplo, ele veio para servir como padrão, modelo, referencial de excelência. Além de todos os ensinamentos, ele ensinava e praticava aquilo que ele ensinava. Ele mostrava que era possível ser feito fazendo. Ele deu exemplo e ele não fazia nada sem a direção do Espírito Santo, sem consultar o Espírito Santo. Teve uma vez, irmãos, que quiseram pegar o Senhor numa armadilha. Pegaram uma mulher adúltera no ato e queriam apedrejá-la. Você já conhece esse texto? Aí perguntaram para testar o Senhor Jesus, que faremos? Apedrejemos? Porque se ele falava apedreja, iam dizer que ele não tinha compaixão, misericórdia. Se ele fala cumpra-se a lei, que a lei mandava apedrejar, né? E dizer que ele não tinha compaixão, misericórdia. Se ele fala não apedreja, não, iam dizer que ele estava desrespeitando a lei que mandava apedrejar. E o que o Senhor Jesus fez, irmãos? O texto mostra que ele estava escrevendo no chão. Ele estava orando, irmãos. Ele estava consultando o Espírito Santo de Deus. E aí, ele trouxe a resposta. Pode apedrejar sim, mas só aquele que não tem pecado. Né? Então, entenda, irmãos. Tem que consultar. Mesmo nessas situações, o Senhor consultava o Espírito Santo. Por isso que o Senhor Jesus disse, está consumado, missão cumprida. Troquei a minha vida pela vida de bilhões. Entreguei a minha vida para salvar bilhões de pessoas. Está salvando até hoje por toda a humanidade. Fiz tudo certo, de acordo com a lei e com a palavra de Deus. Não errou, não pecou.
consumou a obra maravilhosa, porque ele tinha a direção do Espírito Santo de Deus. Está na hora, irmãos, de nós termos a direção, conversarmos com o Espírito Santo, buscarmos a direção. E toda vez que você ouve a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus revelando direção para a sua vida. Amém? Vamos orar. Glória a Deus.